Saudações a todos, Rogério Ribeiro na área. Estou aqui para mais um vídeo aí sobre um assunto interessante para os profissionais da área de segurança privada. E nós vamos abordar o assunto, porém, de maneira que é necessário que aqueles que entendam a importância desse assunto, e é isso que eu pretendo, né, trazer o conceito para que a gente possa entender a necessidade de mesmo o vigilante entender a importância da gestão de risco. Porque todos nós da área da segurança privada estamos envolvidos na gestão de risco. E a gestão de risco ela é da área gerencial, né? Porém, quando o profissional de segurança privada trabalha no seu posto de serviço, independente de qual que ele seja, quer seja um hospital, quer seja um shopping, quer seja uma escola, ele tem a necessidade de analisar por ele mesmo os pontos vulneráveis do local em que ele trabalha, porque é ele que vai estar trabalhando ali. E não ficar apenas limitado àquilo que a supervisão passar para ele. E dessa forma, no seu olhar atento no dia a dia, ele poderá contribuir com o pessoal que cuida da área de gerenciamento de risco, né? Isso quando há na empresa alguém que fica especificamente cuidando disso. Nós vamos tratar um pouco sobre isso nos slides a seguir. Vamos lá. Muito bem, gestão de risco. O risco é a probabilidade de uma ocorrência, aqui está tampando, mas está escrito que causa impacto sobre o negócio. Geralmente o risco gerenciamento de risco tem que estar inserido na cultura da empresa. Então, o gerenciamento de risco ele tem 3 níveis: o estratégico, o tático gerencial e o operacional. O estratégico ele é definido pelo coordenador da segurança privada. Agora, com o novo estatuto da segurança privada, a gente fala novo, mas é novo porque é mais um que se acrescenta no cenário social, né? Mas na segurança privada nós não tivemos nenhum estatuto da segurança privada. Então é o primeiro estatuto. É novo porque existe o estatuto, por exemplo, da polícia e tal. Então existem outros estatutos, né? Mas na segurança privada ele é o primeiro, né? Então nós falamos novo, mas é o primeiro. Então nesse novo estatuto ele define que o cargo estratégico agora tem que ser um profissional formado em gestão de segurança privada que cuida da coordenação dessa área estratégica. Por quê? Porque assim como você precisa de um laudo do bombeiro para você instalar um sistema de combate a incêndio, assim vai ser necessário as empresas terem um laudo do gestor de segurança privada que assine como responsável por aquela área. Pois, assim como também a pessoa responsável pela construção, o engenheiro, a pessoa responsável pela construção de um prédio, ele que assina por aquele trabalho e tal. Então, da mesma forma, será o gestor de segurança privada. E antes isso não acontecia, não tinha essa obrigatoriedade de ter um gestor de segurança privada. O gestor de segurança privada, ele só é gestor se formado por uma faculdade. É um curso tecnólogo que dura 4 semestres. E aí
Antes, as pessoas contratavam, por exemplo, parentes, amigos, indicações, né? Então, a gente tinha muita gente que não conhecia exatamente a área da segurança privada, querendo gerenciar todo o pessoal que trabalha na área de segurança privada. Isso sempre foi um grande problema, né? E porque às vezes a pessoa estava iniciando a carreira, por exemplo, a prima, por exemplo, da dona de uma determinada empresa, ou o primo do dono de uma determinada empresa. Estava desempregado, aí vai lá e fala com o tio, com o primo, com o irmão, entendeu? E consegue ali uma indicação e assume um cargo desse, entendeu? E aí as decisões dele no dia a dia não são resultados de um conhecimento de toda a área da segurança privada. Então, às vezes ele pode colocar um vigilante para trabalhar, por exemplo, num setor da empresa em que ele não está atendendo a necessidade que aquele lugar tem em relação aos pontos vulneráveis, né? Ele pode posicionar mal o profissional, ele pode tomar decisões não por maldade, mas por ignorância, que pode levar a um resultado ruim sempre, né? Então, o nível estratégico pertence ao gestor de segurança privada, juntamente com a administração da empresa. O tático gerencial é onde os supervisores ou gerentes vão, né, distribuir as decisões que foram tomadas, né, pelo nível estratégico, né? Ele que vai, juntamente com o nível, ele vai comandar o nível operacional, né? E hoje em dia, esse tático gerencial, a gente encontra gerentes, né, de condomínios, por exemplo, gerente de empresa, ele vai estar juntamente com o supervisor da empresa ali para acordar essas ações, defini-las da melhor forma possível, né? O nível operacional é o profissional da área de segurança que está trabalhando ali no dia a dia, certo? Então, o risco, no nível estratégico, ele é uma probabilidade de algo que aconteça. Aí, nesse sentido, a gente já parte mais para o estratégico, né? Aí tem todo um conhecimento, todo um aprofundamento imenso, né? Que é uma leitura de cenários que nós vamos ver no próximo slide. Muito bem, vamos passar para o outro. Então, o que eu pretendo aqui é trazer para os profissionais de segurança privada essa realidade para que no dia a dia ele não perca isso da sua mente, ele tem isso em mente o tempo todo. Porque é um conceito extremamente necessário para o trabalho no dia a dia. Porque é um dos conceitos em que torna a pessoa que trabalha na área da segurança privada, quer seja vigilante masculino ou feminino, né, a guardete, como a gente sempre chama, e é um dos conceitos que engloba aquele cabedal de conhecimento que é necessário para ele fazer um bom serviço. Porque vigilante, ele tem que ser dotado de conhecimentos que o capacitem, que o qualifiquem a realizar um bom trabalho. Né? Isso tem que estar dentro da cabeça dele no dia a dia, né? Não é uma coisa que ele saiu da escola, ótimo, tá tudo certo agora cada um trabalha do seu jeito, ou depois, daqui 2 anos, quando retorna para fazer a renovação do seu curso ali, né, que a gente chama de reciclagem, mas agora mudou, mas é a mesma coisa, e ele aprenda tudo de novo. Então, é necessário haver essa evolução no dia a dia do profissional. Então, ele precisa ter isso em mente o tempo todo. E um dos objetivos aqui desse canal é isso, né, ajudar os profissionais a elevar, né, o seu nível de conhecimento de forma prática, para que assim a gente possa elevar o nível da segurança privada.
Então aqui nós vamos falar sobre o conceito de planejamento, organização, direção e controle. É necessário que todos os níveis lá embaixo da pirâmide, é necessário que todos os níveis estejam alinhados. A estrutura hierárquica tem que ser ordenada de tal forma que os relatórios não sejam engavetados. Muito bem, veja, no nível estratégico, no nível tático gerencial e no nível operacional, eu estou lendo do lado direito, do lado esquerdo aqui, ó, você pode observar que tem a sigla de a primeira letra de planejamento, direção, organização e controle, que é o PDOC. Então, é necessário que nos 3 níveis haja planejamento, direção, organização e controle. O gestor de segurança privada, ele não pode se limitar ao nível estratégico de maneira que, no nível tático, gerencial e operacional, não haja o mesmo planejamento, direção, organização e controle. Por quê? Porque é necessário você ver se tudo que você planejou está sendo colocado, entendeu? E que isso esteja sendo executado, monitorado no dia a dia. Não digo aqueles chefes chatos que ficam pegando no pé de funcionário. Eu falo de maneira prática, você ir vendo, dentro da prática, da realidade do seu trabalho no dia a dia, como que está sendo adaptado isso. Porque isso aqui tem que ser para o bem de todos, não tem que ser uma opressão que veio para perturbar a paz, a tranquilidade do pessoal. Nada disso. É um sistema de organização para que você chegue a um fim comum. E é necessário que nós não tenhamos relatórios engavetados, porque de nada adianta termos bons relatórios sobre todas as necessidades da empresa e isso, de repente, ser engavetado. A exemplo, eu posso citar uma pesquisa de satisfação que uma vez eu participei em uma empresa sobre os gestores, o supervisor da empresa. Veja bem como é que funcionava. O próprio supervisor levava o relatório, o questionário até a empresa, nós pegávamos uma caneta e preenchíamos. Não era preciso se identificar com o nome, com o RE e tal. Porém, após o término do preenchimento, cada um de nós vigilantes pegávamos aquele questionário e entregávamos na mão dele. E ele, por sua vez, colocava em um envelope aberto, certo? Para posteriormente levar até a empresa. Então, o supervisor era o mesmo que gerenciava o posto de serviço. Então, ele sabia qual que era a letra de cada um. Então, ele podia usar ou manipular aquilo ali conforme ele queria. E ele já sabia, pela sua letra no livro de ocorrências que a gente preenche todo dia, se você estava dizendo algo dele ou não, porque era um questionário que tratava principalmente sobre o trabalho dele. Então, as questões, por exemplo, que são necessárias de melhorias, como é que vai chegar ao supervisor dele se aquilo está sob o controle dele, o supervisor, eu falo? Eu não estou dizendo que a gente tem que prejudicar alguém, mas como é que você vai conseguir trazer uma melhoria para um determinado lugar se você vai fazer um relatório sobre o seu chefe e entregar para ele mesmo? Quer dizer, você está pondo a sua cabeça a risco, né? Entendeu? Então, esses tipos de relatórios, eles servem para dar gasto, tomar tempo das pessoas, às vezes cria um transtorno, mas não traz realmente a solução que é necessária, né? Porque, às vezes, você tem um chefe que ele é carrasco, entendeu? Que ele é injusto, que ele prejudica as pessoas, ele agrada uns e prejudica outros por
coisas subjetivas, porque ele gosta de um cara que conta mais piada, ele de repente, ou não gosta do cara que conta muita piada, etc. Eu digo no conversa, no relacionamento com ele ali, entendeu? Então, essas coisas são necessárias que realmente, quando se faça um relatório desse, não haja o envolvimento da pessoa sobre quem você está tratando naquele momento, né? E aí, após o relatório também, você não vai chegar, nesse caso citado como exemplo do supervisor, é óbvio que o relatório não serve para produzir uma sentença para ele de vida ou morte, se ele continua na empresa ou se ele sai. Porque a pessoa tem que ser sempre um procedimento que avalie justamente, né? Desde o dia que aquela pessoa entrou na empresa, como que é o comportamento dela, o relacionamento dela com as pessoas. Porque, infelizmente, ainda acontece em algumas empresas que às vezes só ouve um lado. Ou se 2 ou 3 pessoas, por exemplo, que não gostam de um fulano, um ciclano, e começam a falar mal dele, automaticamente alguém dá razão para aquela pessoa. Então, esses relatórios têm que produzir o avaliador tem que entender que esses relatórios servem para produzir parte de um contexto. Ele não é o contexto todo, ele não é toda a história, ele é apenas uma parte. Isso se dá também em todas as áreas, né? Se você avalia riscos, por exemplo, no seu posto de serviço, né? Você sabe que tem lugares vulneráveis, tem, por exemplo, em condomínio, lugares que é de fácil acesso, lugares onde, de repente, por exemplo, a cerca elétrica ela vem, a hora que chega num portão, ela para e continua no muro depois do outro portão. Então ela está só sobre o muro, não passa sobre o portão, é um ponto de acesso vulnerável. E você preenche relatórios e mais relatórios e nunca existe uma mudança, porque não é levado, não é tratado como risco geralmente, por aqueles que deveriam fazer as mudanças, né? Então esses tipos de relatório, não adianta a gente ficar insistindo em preencher, igual o livro de ocorrência para o vigilante. Você colocou lá sobre um determinado risco no seu posto de trabalho, comunicou ao seu supervisor, não adianta ficar falando 1 milhão de vezes a mesma coisa. Você vai arrumar uma inimizade com o teu supervisor. Você já passou para frente, já apoiou no grupo da empresa lá que vocês estão, já colocou já relatou no livro de ocorrência, já passou para quem é responsável no posto de serviço em que você está lá dentro. Então, você fez seu trabalho, então, a partir daí, você tem que ficar mais atento com esse ponto vulnerável. E é esse o objetivo de eu falar sobre gestão de risco. É você, no dia a dia, não saber apenas sobre a existência do ponto vulnerável. É você trabalhar atento com ele. É você saber que aquele local, ele apresenta um risco a você e a todos que trabalham ali. E você tem que estar sempre mais atento. E tratando-se do gestor de segurança privada, quando ele faz um trabalho sobre a gestão de risco da empresa, os cenários em que ele tem que prestar atenção são cenários que possuem ameaças diversas, né, advindas do cenário político, seja ele interno ou externo, da economia externa também, como que está funcionando o mercado interno, as culturas diversas em que a empresa está envolvida. Um exemplo também que nós podemos citar a pandemia que todos nós passamos, né? Então, e etc. Então, todas estas coisas são cenários que impactam a empresa positivamente ou negativamente. Então, o gestor ele tem que estar atento sobre isso o tempo todo, porque é necessário entender para onde os ventos estão soprando, para que a gente, como um bom marinheiro, saiba, né, conduzir o nosso navio para onde for necessário. Se a gente for navegar contra um vento contrário, você tem que ter um plano, né, já estabelecido.
Então, para isso que servem a análise e gestão de risco, né? Você está sempre um passo adiante do que aquilo pode causar na sua empresa. É óbvio que é um assunto extremamente profundo, cheio de conceitos. Isso aqui é apenas uma abordagem sobre o assunto, né? Isso é necessário estudar muito e muito para você dominar essa disciplina de forma que você possa aplicar lá no seu trabalho. E isso tem que ser constante, porque os cenários, eles mudam constantemente, né? E com o avanço das tecnologias, tudo pode mudar de uma hora para outra. A exemplo, eu posso citar as portarias remotas, que tem ainda, não são muitas, mas já tem bastantes condomínios que estão aderindo a essa nova tecnologia, né? Então, de repente, você tem lá, vamos supor, 100 postos de portaria, e aquilo traz uma receita considerável para a sua empresa, você é uma empresa pequena. Aí, de repente, metade de uma hora para outra, esses postos resolvem colocar a portaria remota. Entendeu? Então, tudo isso causa um impacto na sua empresa, né? Impactos que podem ser decisivos para a continuação do negócio, né? Então, uma das análises que você pode fazer é a análise e o SWOT. É uma delas, né? Porque existem várias. Mas eu coloquei essa daqui porque eu quero pontuar mais em relação ao vigilante patrimonial. A análise SWOT, ela fala de forças e fraquezas, de oportunidades e de ameaças. Isso é para o nível gerencial. Mas se você está ali no posto de serviço, você tem que identificar dentro do local que você trabalha as forças e fraquezas, as oportunidades e ameaças, né? Tanto favorecendo você como favorecendo o criminoso, né? O que para ele é uma oportunidade ali? É igual eu citei do portão, né? Entendeu? Isso é uma oportunidade pro criminoso, para você, para aquele local de serviço é uma fraqueza, né, que você tá. Entendeu? É uma fraqueza e é uma ameaça constante, infelizmente. Você tem que trabalhar com isso em mente, que aquele local é uma ameaça constante. Pode ser que nunca aconteça nada, mas é igual ontem eu ouvi um professor dizendo, né, que às vezes, a pessoa às vezes não entende que basta que para prejudicar ela aconteça uma vez, né? Então, se pula alguém armado por ali para cometer crimes e tal, essa única vez pode representar um grande prejuízo para a sua vida, ou para a sua saúde, ou para o seu trabalho, né? Ou para a sua ficha criminal. De repente você não reage adequadamente àquela injusta agressão, então a partir daí você passa a deixar de ter uma ficha criminal limpa para ter uma ficha criminal comprometida. Entende? Então, é necessário prestar atenção sempre. E a auditoria. A auditoria, ela serve para impedir, como eu já falei, né, a gente de produzir os relatórios para inglês ver, né? Exatamente como a história do maluco que não recebia alta do psiquiatra por causa do cachorro imaginário. Não sei se todos sabem dessa história, mas eu vou contar ela rapidamente. Então, tinha uma pessoa internada num hospital psiquiátrico. Ela tinha problemas mentais. E depois de um período de tratamento, o psiquiatra chamou ela para fazer uma avaliação, para ver se é um homem, para ver se esse homem estava pronto para sair do hospital psiquiátrico. Só que ele sempre entrava no consultório do psiquiatra levando um cachorrinho imaginário. Então, a hora que abria a porta para ele entrar, ele entrava, chamava o cachorrinho imaginário
e como se ele tivesse cachorrinho, ele ia puxando para dentro do consultório. E aí o médico falou para ele, falou, meu, você já está pronto para ser liberado, porém, essa questão de você não conseguir entender que você não tem cachorro nenhum, ainda cria a necessidade de eu ter que te manter aqui dentro. Então, quando você conseguir, dentro da sua consciência, entender que você não tem nenhum cachorro, quando você conseguir administrar a realidade e a imaginação, aí você vai estar pronto para sair, porque é só esse detalhe que falta. No mais, não tem necessidades mais de você ficar por mais tempo aqui. E aí o psiquiatra mandou ele de volta para o sanatório. E na próxima consulta, ele chegou à seguinte conclusão: eu já sei como vou sair, como vou receber alta. Aí chamaram ele para ir até o consultório novamente do psiquiatra. Chegando lá, ele entrou normalmente. O psiquiatra falou para ele: e o seu cachorro, você não trouxe hoje? Ele falou: não, doutor, não tenho cachorro nenhum, não. Ah, mas aquele cachorrinho que você entrava puxando. Ah, doutor, aquilo lá era coisa da minha cabeça, aquilo lá já passou, eu consegui administrar a minha realidade, separar o que é imaginário do que é real, então não tenho mais cachorro e agradeço por sua ajuda. O médico falou: ah, então tá, muito bem. Então você já está pronto para receber alta. Fico feliz que você tenha se tratado totalmente e liberou o homem que estava no sanatório. Tranquilo. A hora que ele saiu do sanatório, que ele saiu para a rua e fecharam o portão, ele simplesmente olhou para o chão e falou: vamos, Lulu, conseguimos sair daqui. Né? Ou seja, ele enganou o médico, mas não conseguiu enganar a si mesmo. Então, a moral da história: não adianta nada a gente produzir relatórios para que as pessoas vejam e falem e não produzir resultados práticos no dia a dia. A gente não mudar realmente a realidade conforme é necessária. É aqueles gestores, supervisores que ficam, por exemplo, colocando um vigilante patrimonial ele é mais tático, ele é mais ligado, por exemplo, na frente de uma loja de doce. Enquanto ele põe um outro que é mais desligado, que é mais assim, não tem essa mesma postura tática do primeiro, em frente uma joalheria, em frente aqueles lugares uma casa de câmbio, por exemplo, né, que às vezes tem dentro de shopping e tal. Entende? É você saber quem você vai colocar onde, o profissional. Não é necessário que você admita dentro da sua equipe pessoas desligadas e tal, porque aí você precisa realmente de treinamento constante para você nivelar o nível dos profissionais. Só que não é admissível você nivelar por baixo, que infelizmente hoje em dia muitas empresas fazem. Então, o cara que é mais ligado, é mais operacional, que está mais atento às coisas, hoje em dia ele se destaca como alguém fora do grupo, infelizmente, algumas empresas. Sendo que seria necessário elevar o nível dos profissionais para estar todo mundo nesse nível. Porque, assim, o profissional, o vigilante patrimonial, eu sempre falo isso para as pessoas que ficam bravas que não gostam, né, de responsabilidades, de preocupações e tal. O mercado não é difícil você arrumar um trabalho, por exemplo, como não estou desmerecendo ninguém, mas não é difícil você arrumar um trabalho como vendedor, como entregador, que ganha um salário mais ou menos ou igual, ou às vezes um pouco mais do que o vigilante ganha, sem você ter que estar armado na frente de um local. Quer dizer, você é vendedor de uma loja, você não tem que se preocupar com segurança de nada, assim, eu digo comparado ao trabalho do vigilante, né? Vai trabalhar em outra função, porque a realidade ela necessita de pessoas sérias, porque é um trabalho sério.
necessita de pessoas comprometidas, porque o que você faz ou deixa de fazer influencia no contexto geral do local que você está trabalhando. Se você põe um cara muito desligado, por exemplo, na porta de um condomínio, de repente entra alguém armado com uma arma longa, entendeu? E o cara, às vezes, está olhando a vitrine da loja de costa para a porta e o cara passa, ele nem vê. Entendeu? Se ele está armado, a hora só vê a hora que a arma está na cabeça dele. Se é uma pessoa, por exemplo, que cuida de um shopping, está no monitoramento, não tem capacidade, acha que monitoramento é só você ficar cuidando se o vigilante está trabalhando. É isso que eu acho ruim das áreas de monitoramento. As pessoas que, ao invés de cuidar da segurança, usar o monitoramento para cuidar da segurança, cuida do segurança. Fica monitorando se o vigilante está exatamente do jeito que a pessoa quer, né? Ao invés de ficar cuidando da segurança, né? Então, nesse sentido, é necessário, às vezes, depende do lugar, uma reestruturação imensa para você trazer para a realidade da segurança aquele negócio, para não ser aquele prestador de serviço da área de segurança apenas de aparência ali. Aquele que, qualquer coisa chama a polícia, qualquer coisa levanta a mão, qualquer coisa... Cara, gastar um dinheiro grande com uma segurança patrimonial para qualquer coisa você ter que chamar outro, você não entende como que funciona a segurança privada, né? Ou como deveria funcionar. E a auditoria, então, ela serve para isso, né? Para aquelas pessoas que ficam apenas produzindo aparências, né, sejam detectadas e tratadas, né? Que a pessoa realmente entra na realidade, né? Ou está no lugar errado, né? E a auditoria, ela serve também para o supervisor realizar no posto. Isso geralmente eles fazem, né? Mas é como eu falei, não adianta fazer relatórios que são engavetados, entendeu? Então, no nível no nível de gestão, a auditoria serve para ver como que cada área ela está desenvolvendo de maneira prática tudo aquilo que foi acordado, né? Isso é extremamente importante, né? Faça um bom trabalho. Os pontos vulneráveis são extremamente importantes na segurança privada, tanto para posicionamento do vigilante, bem como para manter constante vigilância sobre o local. Então, quando o vigilante está ali no seu posto de trabalho no dia a dia, ele tem que estar sempre atento a isso. O profissional de segurança privada, quando vai trabalhar, fazer uma FT, né, que a folga é trabalhada em um posto de serviço, porque houve uma necessidade, a primeira pergunta que ele tem que fazer, depois das primeiras explicações ali de como funciona o posto, é quais são os pontos vulneráveis aqui. Se tem, se não tem. Porque na medida em que você observa isso, você passa a colocar dentro da sua administração ali no dia a dia, você faz com que seja minimizado ao extremo a possibilidade de uma ocorrência ali, né? E esse é o trabalho do profissional de segurança, é dificultar ao máximo que for possível qualquer delito em relação àquele local de trabalho dele, né? É a mesma coisa, você chega, por exemplo, de moto, para deixar sua moto estacionada no estacionamento de rua. Você chega, encosta ela ali, só trava no guidão ali e vai embora. Aí um outro, por exemplo, ele chega, ele tem a trava na roda, ele tem alarme na moto, e de repente tem aqueles ferros para você passar a corrente, ele passa a corrente ainda. Quer dizer, isso impossibilita de a moto dele ser furtada? Não impossibilita. Mas, se chega um ladrão ali, por exemplo, ele vê a sua moto, vê uma do lado que está
que não tem nada dessas questões de segurança a mais, né? Não tem a trava na roda, não tem a corrente passando ali no pneu traseiro e colocada no ferro, não tem alarme, ele não vai perder tempo com a sua. É igual um posto de serviço, você dificulta ao máximo. Porque a possibilidade de haver uma ocorrência em qualquer lugar, ela sempre existe. Só que a gestão de risco serve para isso, para você diminuir o risco, a possibilidade daquilo acontecer ao mínimo possível. Porque tem lugar que a facilidade é escancarada. É igual em cidadezinha pequena, às vezes eu já vi isso já. Por exemplo, o cara chega numa mercearia para comprar um refrigerante, ele desce da caminhonete, por exemplo, desce do carro, ele põe o carro em ponto morto, larga a chave no contato e vai lá falar com o seu João da venda lá, da mercearia, pegar um refrigerante. Quer dizer, aí o criminoso vê o carro com a porta aberta, a chave no contato, o carro já está ligado. Isso é diferente de você dele ver um carro, por exemplo, estacionado, o carro tem alarme, né, o carro tem seguro, né, o carro está num lugar visível, por exemplo, para as pessoas que estão próximas ali e tal. Entende? Então, é isso. A gente tem que dificultar ao máximo para poder gerenciar isso. Mas é isso. Obrigado pela atenção. Lembrando que o objetivo desses slides é simplesmente para trazer essa mentalidade para o dia a dia do vigilante, porque esse nível operacional, ele é um nível que necessita realmente de uma capacitação que eleve o nível do trabalho dele. E assim ele possa cuidar melhor no dia a dia, tanto da sua vida, do patrimônio que cuida, da vida das pessoas que estão ali, e elevar o nível tanto da sua carreira quanto como pessoa, né? Certo? É isso aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, compartilha no grupo dos vigilantes aí, deixa aquele joinha e tamo junto. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Força e honra.